Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais famosas e empolgantes de todos os tempos. É a história de um garoto, um simples pastor de ovelhas, que encarou um desafio, que era literalmente gigante. Vamos juntos descobrir como a coragem pode ser muito, mas muito maior do que qualquer problema. Sabe aquele frio na barriga que a gente sente diante de algo que parece grande demais, até impossível de resolver? É uma sensação que dá um aperto, né? Pois é, a nossa história de hoje começa justamente assim, com um exército inteiro de soldados paralisado pelo medo. E lá no vale, o povo de Israel estava enfrentando um problemão. E esse problema tinha nome e sobrenome. Era Golias. Gente, o Golias era um guerreiro do exército inimigo, os filisteus, e ele era enorme. Pensa só, quase 3 metros de altura. Isso é mais alto que a porta da nossa casa, é quase o tamanho de um prédio de 2 andares. Ninguém nunca tinha visto uma pessoa tão grande e, claro, tão assustadora. E não era só o tamanho, não. Por 40 longos dias, todo o santo dia, ele aparecia e ficava gritando, tirando o sarro dos soldados de Israel e do Deus em quem eles acreditavam. O medo era tanto, mas tanto, que o exército inteiro ficava ali paradinho. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de dar um passo para frente. Mas enquanto os soldados mais experientes estavam lá, escondidos, com medo, apareceu alguém que ninguém esperava no acampamento. E esse alguém era o Davi. Olha só, ele não era um soldado forte, nem tinha treinado para lutar. Ele era só um menino, um pastor de ovelhas que o pai dele mandou levar comida e ver como os irmãos mais velhos estavam lá na guerra. E é aqui que a gente vê a grande virada da história. Enquanto os soldados, todos treinados, tremiam de medo só de ouvir a voz do Golias, a reação do Davi foi totalmente diferente. Ele não sentiu medo, não. Ele sentiu raiva, ficou indignado. Como assim alguém tinha coragem de ofender o exército do Deus dele? Para Davi, aquilo ali não podia ficar daquele jeito. E aí, com todo mundo paralisado de medo, esse pastorzinho se ofereceu para encarar o gigante. Dá para imaginar a cara de espanto de todo mundo ouvindo aquilo? Mas, peraí, como é que um menino ia lutar contra um guerreiro gigante e super treinado? Bom, o Davi tinha um segredo, uma fonte de força que ninguém mais ali parecia estar entendendo. O próprio rei Saul, o chefe de todo o exército, duvidou do Davi. Para ele, só um soldado muito experiente teria alguma chance contra o Golias. E o Davi era só um garoto. Só que o Davi explicou para o rei de onde vinha tanta coragem. Ele falou: olha, eu já protegi minhas ovelhas de um leão e de um urso. E o mesmo Deus que me livrou deles vai me livrar desse gigante também. A confiança do Davi, sabe, não estava no tamanho dele, mas sim em Deus. O rei, até que tentando ajudar, ofereceu a própria armadura dele para o Davi. Mas, claro, ficou enorme, pesada, ele mal conseguia se mexer. Ali, o Davi percebeu que não adiantava tentar vencer usando as ferramentas de outra pessoa. Ele tinha que confiar no que ele já conhecia. Então ele tirou aquela armadura pesada e se preparou para a luta do jeito dele. As armas dele não eram de ferro, brilhantes, eram as que ele usava todo dia. Seu cajado de pastor, uma funda, que é tipo um estilingue, 5 pedrinhas bem lisas que ele pegou num riacho e, o mais importante de tudo, uma fé gigante em Deus. E pronto, o cenário estava montado. De um lado, o gigante, com toda aquela armadura brilhando. Do outro, o menino pastor, com suas pedrinhas na bolsa. A batalha estava prestes a começar. Quando Golias viu Davi se aproximando, ele não acreditou. Olhou para aquele menino tão jovem, tão pequeno, e começou a rir, a tirar sarro. Ele subestimou completamente o seu adversário. Só que a resposta do Davi mostrou onde estava a força de verdade. Ele disse bem alto que não estava ali lutando com armas, mas sim em nome do Senhor. Isso mostrou a diferença total entre os dois. Um confiava na força dos músculos e o outro na força da fé. E em vez de ficar com medo ou recuar, o Davi fez o contrário. Ele correu na direção do gigante. Ele não pensou 2 vezes, mostrando uma coragem que deixou todo mundo de boca aberta. Com tranquilidade, ele pegou na sua bolsa sua arma secreta, uma única pedrinha lisa. Com toda a prática que ele tinha como pastor, ele mirou bem e lançou a pedra com uma mira certeira e com muita força. E com um único tiro, a batalha acabou.
O que parecia impossível tinha acontecido. O gigante que aterrorizou um exército inteiro por mais de um mês foi derrotado por um menino e uma pedra. Mas, olha, essa história do Davi e do Golias não é só sobre uma batalha que aconteceu há muito, muito tempo. Ela também fala muito sobre as batalhas que a gente enfrenta hoje em dia. Os nossos gigantes podem não ser guerreiros enormes de quase 3 metros, mas às vezes eles parecem tão grandes e assustadores quanto. Todo mundo enfrenta desafios que fazem a gente se sentir pequeno. Pode ser ansiedade antes de uma prova, a vergonha de fazer uma pergunta na sala ou uma dificuldade que parece grande demais para resolver. A história do Davi mostra um caminho para encarar esses medos. E a grande lição é essa aqui. Não importa o quão pequenos a gente se sinta, com coragem e fé, a gente pode encarar qualquer desafio. A força de verdade não está no nosso tamanho, mas na confiança que a gente tem em algo maior. Vale a pena lembrar disso da próxima vez que um gigante aparecer no nosso caminho.